Olá, paz e bem, sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, e é uma grande alegria estar com vocês aqui para mais um vídeo da nossa série de evangelização, né? Lembrando que o nosso canal é um canal de evangelização, de formação pessoal e de informação também. Por isso eu convido você que ainda não está inscrito, que se inscreva e venha participar conosco. A gente vê assim as pessoas se inscrevendo nos mais diversos canais, né? Canais de lazer, canais de ginástica, canais de culinária, e a gente vê muito pouca gente se inscrevendo nos canais de evangelização. Vamos mudar essa realidade. Participe conosco, se inscreva, dê o seu like nos nossos vídeos, partilhe, dê uma força para que esse canal cresça e a gente possa levar a palavra de Deus, possa levar os ensinamentos da igreja para muito mais gente. Muito obrigado. E você que já está inscrito, eu quero agradecer, desejar que quando você estiver visualizando esse vídeo, você esteja com o coração repleto de alegria, o corpo com muita saúde e com muita fé, muita esperança no coração, muita paz e muita confiança que dias melhores estão chegando. Ok? Nos dois últimos vídeos passados, nós falamos sobre o dia de Pentecostes, que inclusive é amanhã, né? Hoje é 22 de maio, está gravando esse vídeo, amanhã é 23 de maio de 2021, o dia que esse ano é comemorado Pentecostes. Assista lá o vídeo de Pentecostes para você entender o que é essa festa tão bonita. E no vídeo de ontem nós falamos sobre os dons do Espírito Santo. E para encerrar esse tríduo de Pentecostes que nós estamos fazendo no nosso canal, hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo. Ontem foi o dom do Espírito Santo e hoje nós vamos conversar com você sobre os frutos do Espírito Santo. Considerando os frutos do Espírito Santo como sendo todos os atos últimos e deleitáveis das virtudes ou dos dons, em outras palavras, como todas as obras virtuosas com que nos comprazemos, então a enumeração desses frutos deveria ser muito extensa. Entretanto, quando a gente abre o livro de Gálatas, o apóstolo Paulo distingue apenas 9 desses frutos. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de alguns deles. Abra aí a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 23. Eu estou colocando aqui do lado, para que você possa depois, se quiser, ler também, se não puder ver agora. Então a gente vai ler o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: são bem conhecidas as obras da carne, a prostituição ou imoralidade, em algumas versões, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as intrigas, as discórdias, as facções, as invejas, as bebedeiras, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que o que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E Paulo continua: mas o fruto do Espírito, porém, é o amor, aqui do lado, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Confirme. Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 23. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Gálatas, a ideia de comparar uma virtude do Espírito com um fruto em referência ao entendimento de que quem está em Cristo produz bons frutos. Inclusive, o próprio Cristo já havia feito referência semelhante em uma parábola que você conhece,
aquela chamada de a parábola da videira verdadeira. Convido você a ler essa parábola para você. Lá estão os frutos também. Então, vamos refletir um pouquinho sobre cada um desses frutos. Começando pelo primeiro que Paulo cita, o amor. O amor é o sentimento primordial e raiz de todos os sentimentos. Já dizia São Tomás de Aquino. E o amor é o primeiro fruto do Espírito Santo. Nela, o Paráclito dá-se de forma toda particular, como em sua própria semelhança, uma vez que no eterno e inefável convívio entre as três pessoas da Santíssima Trindade, ele é o amor substancial do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Quando uma alma é cumulada pela seiva divina do Espírito de amor, o amor a arrebata e a transforma por completo. O amor nem sempre vem acompanhado de consolação para a alma que a pratica, pois sendo uma virtude, reside na vontade e não no sentimento. Assim, não se trata necessariamente de um amor sentido, mas de um amor intensamente querido. E tanto mais querido nas almas fervorosas, quanto menos sensível for. Então, esse amor que Paulo se refere não é aquele amor de sentimento, mas é um amor de querer, de bem querer fazer o bem e amar ao próximo. A verdadeira prova da autenticidade do amor é o fato de ele vir acompanhado de uma repulsa inteira ao pecado. Diz Santo Agostinho: ficará demonstrado que amas o que é bom, se vires em ti que odeias o que é mal. É bom a gente repetir isso. Ficará demonstrado que amas o que é bom, se vires em ti que odeias o que é mal. Não podemos esquecer, por fim, um fundamental desdobramento desse fruto do Espírito Santo, ensinado pelo próprio Cristo. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 39, você lembra? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No dizer de Santo Agostinho, o amor ao próximo é como o princípio do amor a Deus. E não há degrau mais seguro para subir ao amor de Deus que o amor do homem para com o seu semelhante, para com o seu próximo. O segundo fruto que Paulo cita do Espírito é a alegria. A alegria é o corolário do amor a Deus e ao próximo, pois quem ama se alegra por estar unido ao amado. Ora, o amor tem sempre presente a Deus, a quem ama, segundo o dizer da primeira carta de João. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Você lê essa frase linda lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Portanto, queridos e queridas, a alegria ela é consequência do amor. O amor não pode ser comparado à tristeza, à angústia. Não. A consequência do amor tem que ser a alegria. Longe de se confundir com os gozos passageiros provenientes das frivolidades ou das ações proibidas pela lei de Deus, que logo se transformam em frustração. A alegria do Espírito Santo é toda sobrenatural e penetra até o fundo da alma. Por isso, pôde São Paulo dizer aquela frase lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. O terceiro fruto que Paulo cita é a paz. Mas a perfeição da alegria é a paz.
Olha só a ligação. O amor que gera alegria, que gera paz. E isto sob dois aspectos. Primeiro, quanto ao repouso das perturbações exteriores, pois não pode desfrutar perfeitamente do bem-amado o que é perturbado por outros. E segundo, no sentido que a paz acalma a instabilidade dos desejos, pois no gozo da alegria perfeita, quem não se satisfaz com o objeto que o alegra? Então, amor, alegria e paz, os três primeiros frutos. Não há absolutamente nada que possa perturbar uma alma abandonada à ação do Espírito Santo, porque ela tem consciência de estar de posse do único bem a que está apegada. Sabe que possui a Deus, sabe ser amada por Ele, até a loucura, apesar de sua miséria, e por sua vez também ama a Deus sem medida, um amor incomensurável. De fato, como a paz é procurada em nossos dias e como parece escorregar de nossas mãos, numa existência agitada e ruidosa, marcada a fundo pela violência e pelo pecado, tudo concorre para arrancar-nos a paz interior. Como são atuais aquelas palavras de Jeremias, lá no capítulo 6, versículo 14. Exclamam, paz, paz, quando não há paz. Nos tempos em que vivemos, parece cada vez mais difícil encontrar paz. Os telefonemas, as mensagens do WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Telegram, os compromissos, o trânsito, a rotina descontrolada, tudo isso deixa as pessoas em um estado constante de ansiedade. Paulo afirma que é possível para o cristão viver uma vida de paz, mesmo passando por uma vida tumultuada, sofrimentos e angústias. Mas como isso é possível? Há dois tipos de paz na Bíblia. A paz que Jesus nos concedeu, morrendo em nosso lugar, que é a paz com Deus. Gravem bem, paz com Deus. E a paz que vem de Deus para nos aquietar, que é a paz de Deus. Paulo nos ensina o segredo para ter esse segundo tipo de paz. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 18. Tentar estabelecer e manter a paz entre outras pessoas inclui evitar desentendimentos e estar pronto a perdoar e a amar de forma incondicional. Devemos, portanto, sermos promotores da paz. O outro fruto é a paciência. Depois de considerar os frutos do Espírito Santo que ordenam a mente para o bem, vejamos aqueles que a levam a atuar de forma correta perante a adversidade. A paciência e a longanimidade. O primeiro, a paciência, nos torna inalteráveis ante os males iminentes. O segundo, a longanimidade, é imperturbáveis com a prolongada espera de bens, dado que a privação desses já é o mal. Derivada da fortaleza, a virtude da paciência nos inclina a suportar sem tristeza de espírito, nem abatimento de coração, os padecimentos físicos e morais a que somos submetidos.
Segundo Santa Catarina de Sena, a paciência é a rainha posta na torre da fortaleza, que vence sempre e nunca é vencida. Assim aconteceu com o justo Jó, que tendo perdido as riquezas, os filhos e a saúde, com a mesma atitude de alma, continuava glorificando o seu Criador. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. O outro fruto é a bondade. Uma pessoa bondosa é aquela que se compromete a fazer o bem sem se preocupar se alguém a observa e reconhece. O bem que se faz está acima de seu prazer pessoal e, pela prática do bem, está disposto a sacrificar seu tempo, seus recursos materiais e a si mesmo. Jesus, conforme afirmou o apóstolo Paulo, andou por toda parte fazendo o bem. Jesus se importava profundamente com cada pessoa que ele encontrava e não fazia o bem para ser visto, para ser elogiado, ao contrário dos líderes religiosos daquela sua época. Quando nós cristãos escolhemos fazer o bem, escolhemos também cooperar com Deus na luta contra o mal que avança sem piedade sobre este mundo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O outro fruto é a fidelidade. A palavra usada por Paulo para descrever esse fruto em Gálatas é pistes, significa fé em Deus ou fidelidade. Essa virtude é extremamente citada na Bíblia e possui duas principais facetas. A fé é uma prática de vida. A fé em prática é chamada de fidelidade. É a característica daquele que é honesto, que é confiável e transparente em seu relacionamento pessoal com Deus e com as outras pessoas. A fé não é só um sentimento, a fé é uma mentalidade. A fé em Deus também é uma mentalidade, uma maneira de pensar e enxergar a vida. Por último, nós devemos lembrar que nossa fé em Deus não só o agrada, como também nos justifica. E é por meio da fé que nós somos salvos, segundo o livro de Romanos. O outro fruto é a mansidão. Ser manso é reagir de uma maneira tranquila. Reagir de uma maneira tranquila às críticas, às agressões e às situações adversas. É tratar os outros, as outras pessoas com paciência e amor, quando esses cometem algum erro ou quando eles nos prejudicam. Ser manso não é reivindicar o seu direito, não se defender, mas entregar-se ao único que julga retamente. Na época de Paulo, a mansidão não era muito bem vista pela sociedade. Nessa época, aqueles que se impunham pela força física, pela violência, eram adorados como heróis. Mas aos olhos de Deus, a mansidão sempre teve extremo valor. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão e também a nossa única esperança de transformação. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus abafou seu próprio sentimento de autodefesa ao reagir com mansidão diante dos seus agressores, chegando ao extremo de pedir a Deus que perdoasse os soldados que o haviam crucificado, que o haviam batido, cuspido, pregado na cruz. Ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma outra coisa importante, gente, é que mansidão não é passividade. Não devemos confundir mansidão com passividade ou acomodação diante de situações injustas. Em muitos momentos, a Bíblia relata que Deus se ira
diante de pecados e das injustiças terrenas. Devemos sentir ira com as coisas que também iram o coração de Deus. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, 26. Isso quer dizer, não fiquem remoendo a ira dentro do seu coração. Não haja de maneira irada. Não pequem movidos pelo sentimento de ira. A ira deve apenas nos levar a buscar a Deus para a solução da situação ou para a nossa própria transformação. E por último, o último fruto que Paulo cita, domínio próprio. Domínio próprio é ter autocontrole, é saber possuir e direcionar à vontade os sentimentos e o corpo com sabedoria. No mundo só existem 3 tipos de homens. Aqueles que andam de 4, como animais, procurando satisfazer a todo custo suas necessidades latentes. Seu corpo manda em sua alma, manda em seu espírito. O segundo tipo de homem, aqueles que rastejam movidos por seus sentimentos. Sua alma domina seu corpo e seu espírito. E finalmente, aqueles homens que andam de pé, lúcidos e completos. Eles controlam pelo espírito seu corpo e sua alma. Os homens que andam de pé são aqueles que de fato possuem domínio próprio. As mulheres que andam de pé são aquelas que de fato possuem domínio próprio. Que fique para nós o desejo intenso de buscarmos os frutos do Espírito, de realizarmos em nós, em nossa vida, os frutos do Espírito. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe para as pessoas que você gosta, para seus familiares, para seus colegas de igreja, do trabalho, tudo. Ajude o nosso canal. Se você não se inscreva agora. Nós temos 372 pessoas inscritas. Vamos ver se até o final desse mês a gente atinge os 500. Vamos levar essas mensagens, vamos levar esse ensinamento, essa evangelização ao maior número de pessoas possíveis. Conto com você. Grande abraço, até o próximo vídeo. Bom Pentecostes, que os dons do Espírito sejam derramados sobre cada um de nós e que cada um consiga colher na sua vida os frutos do Espírito Santo. Tchau, gente. Grande abraço.